Martinho Lutero, e aí ele descobre que a salvação é pela fé. Aí vem a reforma protestante, aí a igreja sai da igreja católica e volta a ser igreja cristã novamente, e dessa reforma, desse movimento, vai vir os movimentos avivalistas, e desse movimento avivalista vai surgir dois suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles vão sair da Europa com esse movimento pentecostal, eles vão para os Estados Unidos da América, se instalam na cidade de Los Angeles, na rua Azusa. Meu pai do Você entendeu? Jesus. Eles vão participar de orações, de cultos de orações aos sábados. Aí o Espírito Santo toma a vida de um americano. Meu Deus, Jesus, ajuda e nós. enche ele de uma inspiração, de uma profecia, entrega uma profecia para o Daniel Berg e Gunnar Wingren, dizendo que o Espírito Santo tinha uma obra para fazer na América do Sul. O Espírito Santo não havia dito para eles aonde seria, mas Deus revelou na boca daquele americano que seria uma cidade chamada Pará. Eles não sabiam onde ficava Pará, e aí eles procuraram no mapa, descobriram que Pará ficava no Brasil, e aí eles pedem demissão do emprego deles, compram uma passagem de navio, $90, embarcam nesse navio, eles viajam aí por cerca de 3 meses até chegar ao estado do Pará. Nessa viagem eles vão evangelizando, falando do Espírito Santo. Eles chegam no Brasil em meados de 1900, começam a residir aqui. Eles vêm, não sabem português, eles não têm família, não têm amigos aqui. Eles começam a desenvolver, aí começam a frequentar a igreja batista, a igreja presbiteriana, e aí eles são expulsos dessas igrejas porque eles creem no batismo, no falar em línguas, e os presbiterianos da época, os batistas, não acreditavam, diziam que o Espírito Santo, com todos os seus movimentos, estava centralizado às páginas do Novo Testamento, que não havia como alguém falar em línguas hoje, profetizar. E Daniel Berg cria nisso. E aí o tempo foi passando, eles são expulsos, eles começam a fazer cultos nos lares, e aí na madrugada do dia 8 de junho de 1911, a 1h da manhã, em oração, Daniel Berg estão na casa de uma mulher chamada, agora me fugiu o nome, eu sei o sobrenome dela, Albuquerque, agora me fugiu. Tá bom, Albuquerque. Albuquerque, e aí impondo as mãos sobre a irmã, ela começa a falar em línguas, se tornando a primeira brasileira a falar em línguas. Aí no dia seguinte a irmã dela foi batizada, e aí foi batizando, as pessoas se batizando, até que em 1918 Daniel Berg e Gunnar Wingren vão até o cartório e registram o nome de Assembleia de Deus, e ali começam, quando as demais igrejas olham para aquele grupo de irmãos falando em línguas, pulando, gritando, aí começam a dizer que eles são possessos, que são bruxos, e eles são expulsos de cidades. Mas aí era o movimento pentecostal, e aí para aquele movimento, para aquele tipo de cristianismo que estavam fazendo aqui no Brasil, os que não acreditavam começaram a chamar pentecostal, e ficou o pentecostal até hoje. Você fala em línguas porque alguém ouviu a voz de Deus há mais de 100 anos atrás e decidiu vir para o nosso país fazer a obra missionária. Obrigado, Jesus, por essa. Então, por isso que nós somos chamados pentecostais. Gente, o que eu acabei de dizer aqui, você vai ver isso em livros, tem até um filme, A Rua Azusa, se eu não me engano. Tem. Né? Tem a questão do filme do Martinho Lutero também, Rua Azusa, né? Tem um filme do Martinho Lutero. Tudo isso você pode ver em documentos, né? Por isso que somos chamados de pentecostais. E o que é ser pentecostal? A pergunta que eu comecei essa aula é: o que é ser pentecostal? Porque na página 14 nós vamos falar aí sobre a questão do batismo com o Espírito Santo e sobre a glossonaria ou glossolalia do Espírito Santo. Vou explicar tudo isso. Tá? Calma. Vou explicar tudo isso. Olha só. Olha só. A pergunta que eu fiz é: o que é ser pentecostal?
Aí alguém pode me responder, alguém pode dizer o seguinte: olha, ser pentecostal é porque eu falo em línguas, porque eu creio no movimento espiritual do Espírito, como acontecia na igreja primitiva lá de Atos capítulo 2. Olha, eu sou pentecostal porque eu pulo, porque eu grito, porque eu me movimento, eu faço gestos. E se eu te disser que tudo isso quase não tem a ver com a questão pentecostal. Eu não sei explicar, né? Mas não tem muito a ver. Isso, essa marca nossa de gestos, gritos, falar em línguas, a gente não está pregando contra. Eu só estou dizendo que tudo isso não caracteriza-se uma pessoa pentecostal. Eu já disse aqui que não se mede termômetro espiritual pelos movimentos externos de uma pessoa pentecostal. Eu já disse e repito: a pessoa pode falar em línguas, mas não ser mais cheia do Espírito Santo. Aí são coisas completamente diferentes. Mas vamos lá. O que é ser pentecostal então? Se gritar, pular, falar em línguas, profetizar, não caracteriza uma pessoa pentecostal. É claro que isso tudo é um acessório. São acessórios que nos caracterizam como pentecostais. Mas de fato, o que é ser pentecostal? E se pegarmos a Bíblia, aí a gente vai encontrar um abismo entre aquilo que eu acho e penso ser pentecostal e aquilo que a Bíblia diz que o que é ser pentecostal. Para começar, o que é ser pentecostal? Vamos usar a Bíblia. Atos 2. Atos 2. Vamos usar a Bíblia para descobrir o que é ser pentecostal. Vamos lá? Atos 2. O versículo 1. Vamos pegar o versículo 1, por exemplo. Atos 2:1. O que está escrito em Atos 2:1? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ponto. Olha só, eu vou pegar só esse texto. Você leu o 1 e o 2, certo? Certo. O 1 e o 2. O que é ser pentecostal? Eu vou usar esses dois textos para tentar trazer para vocês o que a Bíblia diz a respeito do que é ser pentecostal. Para começar, ser pentecostal, como eu já expliquei aqui, o Espírito Santo escolheu o Pentecostes para descer porque encontrou entrega. Já começa por aí. O que é ser pentecostal? Alguém que entrega ou se entrega para Deus, para o Espírito Santo. Se entregar aqui é sem reservas. Lembra que eu falei, outra aula, que o Espírito Santo ele não busca algo mecânico, algo programado. Deus quer encontrar em nós essência, verdade. O Espírito Santo escolheu o Pentecostes porque 120 irmãos estavam disponíveis ao Espírito Santo. Já começa por aí, disponibilidade. Não há como alguém se autodenominar pentecostal se ela nunca está disponível. Jesus. Ela começa por aí. Eu vou mais além, tá? Eita. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Olha só, cumprindo-se o dia de Pentecostes, a promessa aconteceu para quem ficou. Sim. Esperou, aguardou. Isso aqui é perseverança. Quem creu com perseverança. Não há possibilidade de alguém se autodenominar pentecostal se ela não aprendeu a arte de esperar. Você fala que obedeceu. Obedecer, perseverar. Olha só. E aí a gente classifica uma pessoa pentecostal pela meia dúzia de língua estranha que ela faz. A gente acha que é pentecostal. Bate o pé. Você entendeu? Acha. Eu vou mais além. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo, Lugar. mesma visão, Mesma visão. unidade. Eita. Não tem como associar uma pessoa pentecostal se ela vive fazendo grupos, facções ou participando de divisões.
de discórdia. Peraí que eu vou ali. Você entendeu? Traz água pra mim. Discórdia. A discórdia não pode estar associada a uma pessoa que é ou que se considera pentecostal. De jeito nenhum. Satanás puro também. Olha só, a Bíblia vai dizer que eles estavam assentados. Assentados. Observa. Eles não foram batizados, pastor Eduardo, em pé. Interessante, né? Que coisa linda, né? Eles foram batizados sentados. Organizado. E Ela trouxe mesmo. olha aí que coisa interessante. Acompanhe comigo. Estar em pé, em movimento, não soa como uma desorganização. Olha só para vocês aqui. Vocês estão sentados na cadeira de vocês. Estamos organizados. Organizados. Todos focados No mesmo sentido, união. união. Assentados aqui é como se eles estivessem organizados. Eles estão no cenáculo. E eu já disse aqui que o termo cenáculo quer dizer sala. Era uma sala respectivamente pequena, que tinha, e eles deveriam estar ali, por ser um espaço pequeno, eles não poderiam estar em pé, porque isso iria trazer tumulto, desorganização. Então eles estão assentados, organizados. Meu Tudo Né? alinhado. Eu posso continuar com a Bíblia para tentar explicar o que é ser pentecostal? Amém, meu professor. Ó. A aula é sua, professor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se um som veemente, impetuoso, aonde eles estavam assentados, e foram vistas. E aqui que chama a atenção. Como que se detecta ou como se determina uma pessoa pentecostal? Evidência externa. E qual é a evidência externa? Falar em línguas. Como que eu sei que uma pessoa é pentecostal? Por falar em línguas. É uma característica. Não é o todo, mas é uma característica. Evidências externas. Isso me faz me lembrar de comportamento externo. Porque aquilo que eu falo em línguas tem que coincidir com a minha vida. Para começar, você entendeu? Gente, a gente não consegue separar vida social de vida espiritual. Não tem como. Se alguém me disser que em determinado local eu sou espiritual, em determinado local eu não sou espiritual, eu sinto muito dizer, está havendo um desequilíbrio. Você não pode dizer que é pentecostal. Pentecostal, ele traz evidências externas. Falar em línguas, é claro que não estou dizendo para você sair daqui falando em línguas, não. Eu estou querendo trazer a ideia para vocês, espiritualizando a questão pentecostal, que se a maior característica de alguém que é pentecostal, a evidência maior de alguém que é pentecostal é o falar em línguas, e o falar em línguas é algo externo. Eu só sei se você é batizado com o Espírito Santo se você falar em línguas. Isso é um ponto. Evidências externas. Se eu for continuar, e todos foram cheios do Espírito Santo, versículo 4. E eu já expliquei aqui, ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com questões externas e práticas religiosas. Ser cheio do Espírito Santo é viver uma vida de arrependimento, fugir do mal, temor. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Agora, se eu for mais adiante, puxa vida, veja o 42, capítulo 2, versículo 42 de Atos. Estou explicando aqui o que é ser pentecostal, né? O capítulo 2, o 42, somente o 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Gente, só esse texto aqui já nos desmonta. Perseveravam na doutrina dos Apóstolos. obediência. Obediência à direção à igreja. Obediência aos líderes. Amém. Aleluia, Jesus. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na comunhão. Quinta-feira o grupo vai viver. Ai.
na comunhão. Comunhão aí é um termo chamado de koinonia. Que palavra é essa, Jesus? Koinonia. Meu Deus, vou lá pro Nordeste. A palavra koinonia em grego quer dizer, entre outras coisas, mesmo sentimento. Irmandade, comunhão, né? Não tem como nós dizermos que somos pentecostais se você diz que com aquela pessoa você não fala. Não tem comunhão. Eita, Jesus. Eu não vou com a cara daquela pessoa, Meu então você Deus. não é pentecostal. Espírito Santo tem que descer aqui 50 Entendeu? vezes. Então temos um problema aí. Se você não vai com a cara daquela pessoa e na igreja você rodopia, nós temos aí um desequilíbrio. Por Satanás. Eita. Você entendeu? É aí que nós somos, muitas vezes, achocalhados e até mesmo zombados para aqueles que não creem na manifestação do Espírito Santo hoje, chamados de fanáticos, porque a nossa vida não corresponde com a nossa vida espiritual, não corresponde com a nossa vida particular. Realmente assim, é bem isso, né? Quando a pessoa está dentro da igreja, ela pula, grita, rodopia, mas está falando mal, está em contenda, está em rodinha. E aí que tá, isso não compactua, não se encaixa com a questão pentecostal. Sim. Porque se a gente for olhar, né, professor, isso daí vai lá em Gálatas 5, né? E isso, O fruto. fruto do Espírito, Exatamente. o fruto da carne. Então fala que um se opõe contra O outro. Não tem como a pessoa pular, falar em línguas, sendo que a pessoa vai falar com ela, dá licença, não fala comigo, não quero conversa comigo. Aí que tá, a gente Não tem tem ter esse uma costume de medir o termômetro das pessoas. Poxa, ele prega bem, canta bem. E Deus está procurando Deus está à procura de uma igreja que valoriza os que têm caráter. Não que Aleluia, tem Jesus. Ainda bem isso eu tenho É demais. isso mesmo. entendeu? Aleluia, Jesus. Aí que tá, a gente se decepciona com a igreja porque a gente muitas vezes foca no título da pessoa. É isso aí E mesmo. quando a pessoa fala assim, eu não sou 100% espírito. É 100% Aí, eu sempre vou ser demoniado. demoniado. Nossa, tirou da minha boca. Então é disso que a gente está falando, pastora. É claro que a gente nem sempre está 100% espiritual. Sim. Você é 100% crente, Não existe, né? Sim, mas ninguém, é né? por isso que a gente não pode abaixar a guarda. A gente tem uma guerra, uma luta, todos os dias. É por isso que... Meu já tem meses minha luta. Meu já tem meses minha luta, viu, pastor? Meses minha luta. Jesus, mas que eu devo voltar. É disposto a buscar, né? Exatamente. Quanto mais você busca, mais você se Ô, enche. professor, e quando, tipo assim, não tem nada a ver com a pessoa, você não gostar não é da pessoa, mas as atitudes da pessoa. Isso daí é Aí é relacionado uma a outra situação, né? Ah, tá. É uma outra situação que aí, Porque às vezes não é que você não gosta da pessoa, mas a atitude dela a postura é dela. aí é uma outra situação que não tem nada a ver com mágoa, Não, aí dá na cara ressentimento, raiva. Eu não quero falar com essa pessoa e depois aqui vem profetizar. É uma coisa complicada. Comunhão e partir o pão, né? Isso daí vem em Salmos, né? Salmos. Salmos são bom e suave, que os irmãos vivem união, Salmos né? 133. Partir do pão, a oração. Então quer dizer, do começo, meio e fim. Partir o pão é dividir o que você tem com aquelas pessoas que não têm. Partir o pão é você ajudar a obra de Deus financeiramente, Aleluia, Jesus. com obras sociais, né? Às vezes com uma cesta básica, ou levar um alimento para quem é não obra, tem, né? uma roupa, né? Tivemos aí essa onda de frio, isso é partir o pão. Agora, a gente gosta de extravasar no culto, mas a gente não tem aquela Ruim. a Não mão divide. aberta para ajudar, né? Seja com a Desvia, roupa. tem uns que até Exato. desvia, né? Fala, Você fala de fazer a obra social, não tem um para te chamar no WhatsApp. Exatamente. Aí se autodenomina pentecostal. Eu estou explicando o que é ser pentecostal, tá, gente? Vamos mais adiante um pouquinho. Tá? vamos. Olha o 47. O que está escrito no 47?
Atos 2:47. Pode falar. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentaram-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que coisa fantástica. Eles caíam na graça de todo o povo. Esse todo o povo aí é o contorno da igreja. A igreja era bem vista. E se cair na graça quer dizer que as pessoas, os crentes, os cristãos, eram simpáticos. Eram pessoas agradáveis. Cair na graça. Carismático. Cair na graça. Tem pessoas aqui, vou te falar, vamos falar a verdade. Tem cristãos que dentro do ambiente de trabalho tem pessoas que não vão chegar perto dele. Não tem. Carismático, gente. Eu costumo dizer o seguinte: Jesus não te chamou para você ser esquisito. Aleluia, Jesus. Jesus te chamou para ser um adorador. A pessoa vive esquisito. Entre as pessoas que não são evangélicas. Você já viu o status dela? Ela coloca tudo isso aí. Põe e depois põe lá, Sérgio. Então assim, cair na graça, ser carismático. Você não pode demonstrar uma santidade extrema ao ponto de que, olha, eu não me envolvo. Como assim? Como assim? Não me envolvo. Não me envolvo, como assim? Você está no ambiente de trabalho, chegou na hora do almoço, vai todo mundo lá no restaurante almoçar. Por que você não pode ir? No banheiro. Ah, mas lá vão. Aí é uma outra situação. Se lá vão beber cerveja, se lá vão fazer outra coisa, você está na sua. Sim, está você. Você entendeu? Tomando cerveja que você Fim de ano, festa da firma. Sim, aí você não vai porque vai ter Eu vou cerveja. participar porque eu sou crente. Não, você trabalhou o ano todo, você vive mais com eles do que com a sua família. É o ambiente que vai definir. Não é o ambiente que vai te definir. que não pode se corromper. Exatamente. Uma semana sem As comer. pessoas, o Ela comer na contorno, festa de Natal. É o que, professor? o contorno não pode te definir. Aliás, o contorno tem que respeitar você pela sua diferença. Porque veja bem, como que as pessoas vão ver que você é diferente? Se você estiver participando do ambiente delas. Sim. Eu já tive essas experiências. Recentemente eu iniciei nessa empresa e eu converso com um, converso com o outro, e você é diferente, você vai ser o nosso líder. Olha só, não, eu estou chegando agora, como é que você lida de você? Não, você tem jeito de líder, eu já sei o que é. É a presença. Eu estou com as pessoas, eu não faço acepção. Isso. Sabe? Tem uma pessoa que eu trabalho, que ela usa a droga dela. E eu vou fazer o quê? Vai falar algo. Você fique à vontade, desde que você não me comprometa, eu não tenho problema nenhum em conviver com você. Com homossexual. A diferença? Tem pessoas que não têm dificuldade de conviver com uma pessoa que tem esse tipo de comportamento. Não, gente. Recentemente surgiu aí num site de notícias gospel um pastor xingando. Estou falando xingando com palavrão no púlpito. Espírito Santo. As pessoas homossexuais. Esses dias aí teve uma pastora que ela tomou até um processo falando. Xingando literalmente. Palavrão. Eu não posso reproduzir aqui. Pelo amor de Deus. Reproduzindo no púlpito. E o pior de tudo que eu ouvindo no fundo as pessoas dando glória. Meu Deus. Aqui na minha igreja não vai chamar. Aqui na minha igreja não vai estar nenhum filho não sei do que. Foi esse sabe? dia também. Ela Então, falava até da cor da pessoa. É um absurdo. É por isso que nós somos. É por isso que as pessoas hoje têm tanto avesso às pessoas evangélicas. A gente não pode ser assim. Caindo na graça de todo o povo. E o que acontecia? E o Senhor, aliás, caindo na graça de todo o povo e louvando a Deus, certo? Vida de adoração. Aleluia. Diferente. A pessoa é conhecida pela vida de adoração. E o que acontecia com a igreja? O Senhor acrescentava todos os dias aqueles que haviam de se salvar. As pessoas eram atraídas pelas pessoas carismáticas da igreja primitiva.
caía na graça. Eu nem vou continuar com o texto, porque senão a gente vai sair daqui, meu Deus, eu preciso no próximo culto levantar a mão. Aleluia, Jesus. É aquele que fica sentado, não dá um glória, não levanta a mão. Ainda fala que o culto hoje foi bom. Professor, como pode? Se a gente... É complicado. E fala que é pentecostal. Bom, ser pentecostal não tem nada a ver com o barulho. Às vezes a pessoa gosta de adorar do jeito dela. Agora tem pessoas que literalmente frias. Nossa, aí é um problema sério. É um iceberg, né? É um iceberg. Eu já fui. Vai falar em nome de Jesus, queima. Eu já fui num culto que o pastor tava pregando, a igreja tava um milhão lá e tal, todo mundo indo no mesmo ritmo que o pastor. E tinha um menino lá sentado na frente, lá, parado, quietão. O pastor olhou pra ele e falou assim: você aí que não dá um glória, não tá sentindo não sei o quê. Não pode acontecer isso. O cara apontou na cara do menino: você aí não dá um glória a Deus. Meu filho, você Isso se não perder, pode né, acontecer. Não façam isso. Porque quem aquece, quem... É o Espírito Santo. Exatamente. Mas sabe o que o homem estava passando, chorando, pensando em alguma coisa? Bom, aí na página 14 de vocês, nós temos um problema de termo. A pergunta que surge aí na apostila de vocês nós somos batizados no Espírito Santo ou com o Espírito Santo? Aonde que tá isso? Está na página 14. Na página 14. Eu acho que é com. Embaixo. Em Tenho primeiro certeza. lugar, vamos tratar a expressão. Primeiro a gente precisa entender o seguinte: quem é que batiza com o Espírito Santo? O Espírito Santo. Jesus. Jesus. Aonde está escrito isso? Aonde está escrito isso? Aonde?